Eu vou só utilizar uma das, não digo dos conceitos, vou introduzir um conceito novo, um outro conceito novo da exposição que acabámos de ouvir, que é o valor dos direitos. Portanto, a perspectiva humanista, puramente humanista. E porque foi dessa maneira que eu, como arquiteto, mas principalmente como cidadão, intervim no SAAL. E, portanto, agora, isto exige, falar sobre o SAAL, muito rapidamente, exige um esforço intelectual grande. Toda a juventude que está aqui, que é o SAAL decorreu num momento histórico, político e social irrepetível e tão próprio que é caracterizado hoje como o 25 de Abril. E então, o SAAL, que em princípio é definido como uma operação técnica de construção de habitação e assim foi definido no despacho do Governo de agosto de 74, que o definiu. O SAAL destinava-se ao realojamento das populações mal alojadas ou alojadas em barracas. Portanto, mas tinha que nasce com esta visão puramente técnica, mas que na realidade, da forma como falo nós, isto é, aqueles que intervieram no processo do SAAL com este tipo de ótica, tiveram uma ótica diferente. Era de facto construir habitações, mas era principalmente, e na sua intenção social do 25 de Abril, repare-se bem, era as pessoas adquirirem um direito, serem cidadãos de plenitude, exercer a cidadania em pleno. E para muitas pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que beneficiaram, que utilizaram o serviço do SAAL, foi conquistar direitos que não sabiam que existiam sequer. Não é que não sabiam que não os podiam atingir, é que não sabiam sequer que esses direitos podiam existir numa sociedade, que era o direito a decidir sobre a sua própria habitação. Não sabiam que isto existia. E neste caso em que eu participei, portanto isto foi enfim, só para mostrar o diploma assinado pelo arquiteto Nuno Portas, de tal maneira foi essa alteração que houve, porque só o 25 de Abril é que podia proporcionar essa alteração a uma proposta de caráter puramente, que pareceria ser puramente técnica, que foi que as populações tomaram conta do processo e fugiu completamente da perspectiva inicial de serem os senhores arquitetos a fazer projetos para umas pessoas. Fugiu completamente a isto. E sem que o seu autor, ou muitas pessoas que participaram nele, sequer se apercebessem do caminho que aquilo estava a tomar. E quando isso atingiu um ponto que perderam completamente o controle, porque as pessoas tinham tomado esse controle, por isso simplesmente liquidaram-no, acabou o SAAL. Pronto, e um dia, isto durou 2 anos. O SAAL foi instituído em agosto de 74 e foi extinto em março de 76. Pura e simplesmente extinto, acabou. Deram-lhe um outro nome só para a fase transitória da extinção e pronto. No SAAL do Algarve, que foi onde eu trabalhei, na zona do Algarve, repare-se que nestes 2 anos que não chegou, construímos 1.384 fogos. Aliás, construídos 1.320, porque houve uma associação que era a de Monchique, que não chegou a construir. O problema é que lá houve, Monchique era terrível em termos sociais e políticos, era assim uma coisa, era o pior, tão bom, enfim, com características que só se encontraram nessa época, lá em cima no norte. Pronto, mas isto numa época com toda a espécie de carências. Não havia dinheiro para nada, não havia legislação de suporte, nada disso. Era construir um país novo, a partir do zero. E isto para a juventude de hoje, que vive numa sociedade consolidada nos seus princípios, não quer dizer que seja nas suas práticas, mas nos seus princípios, é muito difícil intelectualmente de se colocar lá. É que não havia nada, foi o zero.
Acabaram-se as câmaras, acabou o governo, acabaram as freguesias, acabou tudo. Acabaram as legislações que existiam, acabaram as polícias, acabou tudo aquilo. Era tudo novo. A tal ponto que, portanto, isto foi, eu pessoalmente trabalhei em Algesur, Lagoa, Lagos, Portimão, Silves e Vila do Bispo. E outros arquitetos. A alteração foi de tal maneira que a intenção, isto é só para vos situar, digamos, eu depois posso dizer que um dos casos em que trabalhei, que foi um caso, digamos, paradigmático, para dizer a alteração que houve foi de tal ordem que a ideia inicial do governo, que era o secretário de Estado, o arquiteto Nuno Portas, que era organizarem-se equipas de arquitetos e cada equipa tomava conta de uma operação. Um determinado bairro, uma determinada zona. Bom, isto parece impossível. Eu comecei imediatamente de uma forma que hoje parece impossível, porque não havia as relações dos cidadãos com o governo nessa época era uma coisa e hoje são outra completamente diferente, com o poder, digamos, governos e câmaras e tudo isso. Eu já digo como é que eu entrei nisso, só para informar, não é? Que não tenho, para as pessoas saberem o que era o 25 de Abril e como é que se pensava e tudo isso, e como é que se atuava. Eu cheguei a ter 16 operações. Está bem, daquelas que ali estão todas, não é? Que são 26, não é? Delas 16, daquelas 26 em 16 eu trabalhei diretamente. Percebe? Portanto, estou a ver como aquilo se alterou completamente. E agora, a título só de graça, porque isto foi em agosto de 74, portanto 4 meses depois do 25 de Abril, maio, não é? Abril, maio, junho, julho, em agosto, aliás foi em julho que ele teve essa ideia, que apareceu notícia no jornal, eu li no jornal, que era um jornal que já desapareceu, que era Diário de Lisboa, uma notícia, toda a gente comprava jornais naquela época, 2 jornais por dia, havia os matutinos e os vespertinos, comprava-se o matutino e o vespertino, porque já trazia notícias sobre o matutino, não é? A velocidade com que as coisas ocorreram eram essas. E então, hoje dá-me vontade de rir isto, porque vi aquilo e o notícia, o arquiteto Nuno Portas vai promover a habitação para as populações mal alojadas e alojadas em barracas e tal, através de um processo que se vai chamar SAL. Eu agarrei no telefone e telefonei, ligue-me ao seu secretário de Estado, faz favor. Foi assim, percebe? É claro, eu conheci o Nuno Portas, é verdade. Mas de toda a maneira foi assim, agarrado no telefone, liguei ao seu secretário de Estado. Sim, senhor, és tu, ouve lá, pá. Isto vai mesmo para a frente, isto que está aqui escrito. Sim, ouve lá, eu posso começar com isto? Podes. Eu tenho quando é que sai o despacho? Epá, só sai lá para o mês que vem. Está bem, não faz mal, pronto. E foi com o jornal debaixo do braço que isto começou. Isto não é o significado anedótico. É que a confiança das pessoas no 25 de Abril era de tal ordem que a palavra contava. Quer dizer, o que o governante dizia era verdade. Pronto, e a gente disse, se o governante disse, então é verdade, então faz-se. E fez-se. E eu comecei a trabalhar com essas pessoas. Com quem? Com pessoas assim. Isto é uma fotografia de agosto de 74. Não é? Quer dizer, havia pessoas no Algarve do turismo. Isto é um caso. Este homem já morreu, claro, não é? Está bem. Era por isso que lhe chamavam os índios da meia praia, porque viviam assim. Quer dizer, tinham vivido assim. Ainda havia um, que era este caso. Este homem, que eu conheci muito bem, este homem ainda, lidei com ele, claro, e ainda os outros já tinham conseguido, ao fim de... Havia 30 anos, não era de véspera, que se tinham ali instalado naquela zona e já tinham conseguido, num processo que lhes tinha levado muito tempo, 30 anos, hoje, portanto, há 70 anos, isto é uma população que está ali radicada há 70 anos, vão na terceira geração, não é? Portanto, não são aventuras, nem são lumpenes, nada disso. Pessoas com a sua vida organizada e tudo isso. Mas que viviam, a maior parte, já nestas condições. Tinham conseguido transformar as barracas de palho, as palhotas originárias, de que aquela ainda existia e aquele homem vivia ainda naquela. E era por isso que lhe chamavam os índios. Porque ali naquela zona da meia praia, havia muito daquela espécie de junco, e então tinham feito originariamente, havia 30 anos,
tinham feito. Depois tinham conseguido, devagarinho, durante os anos, embora durante esse período, cada vez que fazia uma alteração lá, vinha a Guarda Republicana e deitava abaixo e tal, mas enfim, foram 30 anos de perseverança, de resiliência, né? E devagarinho foram conseguindo. O truque que eles utilizaram, que me explicaram, foi começar por forrar por dentro do colmo, forrar com o látex, porque o látex era mais manejável, tal, e isto era tudo látex, não é? E então tinham utilizado o látex como material de revestimento, e as paredes, aquilo era tudo látex. E então, portanto, isto era a zona onde as pessoas estavam, e era isto, estes aglomerados, eram 41 famílias. Agora, estas famílias, eram 41 famílias que viviam no Algarve, numa praia hoje conhecidíssima, que é a Meia Praia, que viviam numa praia neste tipo de barracas. E não sabiam o que era uma Câmara Municipal. Havia 30 anos que ali estavam, sobra uma hoje, está viva, tem 90 anos, a senhora Inês, que eu conheço bem, e chama-me, anda cá meu querido filho, com estes cabelos brancos, portanto estão a ver. É sobrevivente da primeiros que ali se instalaram, que numa entrevista que ela deu à SIC, e que eu tenho, mas como não tenho, está aqui, mas como não tenho tempo para isso, pronto, que fala com ela, ela diz, a primeira, fomos nós que chegámos os primeiros a chegar aqui, eu com o meu marido, portanto tinham cerca de 20 anos de idade, ou se calhar menos, vinham à procura só de sustento, que tinham perdido, já não havia lá nem Monte Gordo, onde eles eram originários. A primeira barraca que fizemos foi com redes, mas aquilo era muito chato, porque quando chovia a água passava. E então começámos a tapar a rede com colmo, que apanhávamos ali nas dunas e tal, e foi assim que aquilo começou. Quando chegaram a 74 era isto, eram 41 famílias. E eu meti o jornal debaixo do braço, estão a ver, era isto. Pronto. E eu meti o jornal debaixo do braço e fui lá, isto a gente já fala nisso, e fui lá falar com eles, e aí, agora também prestar justiça, que quem é que... e então, como era uma sociedade homogénea, em todos os aspectos, sociais, económicos, profissionais, eram 41 famílias exatamente as mesmas condições de vida, a mesma atividade, que era pesca e mariscagem, o mesmo nível económico, perfeitamente homogéneo. Havia um pensamento ali extremamente sólido, de coesão social, de tal maneira que, digamos, em termos, podemos chamar sociológicos, tinham criado uma barreira à volta deles que os protegia e onde ninguém podia entrar. Um buraco nessa barreira seria onde para eles poderem eventualmente sair e ligar-se mais a outros setores sociais, podia ser por esse buraco depois entrar que eu os prejudicasse. Estão a ver o que eu me apercebi. Eu não só organizámos uma equipa que já eram 16 ou 18 pessoas, porque acabámos por abranger todo o leque de atividades que o SAL proporcionava. Desde o levantamento social, financeiro, etc., familiar, tudo isso, o apoio social, tudo, até à contabilidade das operações que foram feitas por administração direta, da associação, não nossa. Nós dávamos, era o apoio de guarda-livros, dessa coisa toda. Bom, e isso interessa, porque as pessoas não sabiam que tinham esses direitos. Gente, com a capacidade intelectual dada pela riqueza daquela alimentação cheia de proteínas, daquilo tudo, daquele sol, daquele iodo, daquelas coisas todas, uma miudagem, tudo saudável, não havia doenças. Nós perguntávamos isso. Bom, então, e a propósito de doenças, quando fizeram os levantamentos? Não, o pessoal aqui está bom, o pessoal está bom de saúde e tal. E ao princípio resistiram muito à proposta que eu lhes fiz. Ouça lá uma coisa, está aqui esta notícia de jornal e tal, as pessoas aqui não estarão interessadas. Isto falando com gente nova, 7, 8, 10 homens novos, do pescador e tal. Homem, não sei, então, isto era o melhor, a gente vai pensar, o melhor era você voltar cá outra vez, amanhã, para o mês que vem. Eu digo, para o mês que vem, nem qualquer coisa, eu volto cá amanhã. Não. Bom, no dia seguinte estava lá, a gente teve a pensar e tal, se calhar, não, isto...
não sei se vale a pena, não sei o que mais e tal. Disse, não, vou lá falar com as pessoas. Oh, amigo, não vá, que se calhar podem começar a cair umas pedras. Eu disse, pedras aqui na praia, disse eu, pedras aqui na praia. Não sei. E, entretanto, apareceram umas mulheres, o que é que foi? E as mulheres começam a dizer, venha lá cá conversar com a gente. E devagarinho, estamos a falar em agosto, agosto. Devagarinho, em dezembro estavam a construir. Está bem? Como o tempo. 5 minutos. Pronto. E então, agora só uma coisa importante, que foi agora a intervenção como arquiteto, foi, e de acordo com os princípios que se tinham estabelecido, e que foram combinados com eles, tudo aqui tiveram que fazer a escritura de constituição da associação, que discutir os estatutos, que fazer a escritura, que discutir os projetos das casas, tudo isso, tudo, para quem não fazia ideia nenhuma, mas nenhuma. O que era? Eu perguntava, cozinha, o que é isso, a cozinha? Não é? Eu quero um quarto muito grande, então se a gente vai fazer uma casa, quero um quarto muito grande para mim e para o meu marido. Mas que é isso? E eu não se podia perguntar o que é isso, tinha que ser de roda, até perceber o que é que dizia. Não, eu quero um quarto para fazer a minha cama com o meu marido, posso andar à roda da cama. Sim, então isso, se o quarto tiver espaço para pôr 2 mesas de cabeceira, isso era uma maravilha, homem. Pronto, quer dizer, portanto, isto só cito isto por questões de linguagem. Nós falamos aqui hoje numa cozinha, toda a gente sabe que é uma cozinha, portanto, nós podemos imaginar, criam a mesma imagem. Agora, falar com pessoas que perguntavam o que é isso, não é? Estão a ver as dificuldades que atravessamos. Depois conseguimos aprovar e fazer respeitar uma coisa que para eles foi imediatamente perceptível, que era a habitação evolutiva, que era a deles. Eles, quando precisavam da casa maior, punham mais uma coisinha ali ao lado. Não é? E então, sim senhor, fizemos os projetos, isto foi um projeto global, enfim, de conjunto das 41 habitações, com equipamento social que acabou por não ser construído, e este era o esquema da habitação evolutiva. Partia do mínimo, que era, sim senhor, conforme depois puseram condições, tinha que ser tudo igual para toda a gente, se eles iam trabalhar, toda a gente trabalhava em todas as casas tinham que ser construídas ao mesmo tempo, não ia haver privilégios, e cada casa, de acordo com a habitação evolutiva, era construída com a dimensão da família à data. No futuro, se quisessem ampliar, logo ampliariam, mas à data, e depois o pagamento o Estado entrava com 90 contos por fogo, nessa altura, o dinheiro que fosse preciso eventualmente pedir, que o Estado emprestava ou avalizava, não me lembro, era para ser pago por todos por igual, independentemente do tamanho da casa que fossem construir à data. Isto foi posto por eles, não foram exigências que nós dizíamos. Eles diziam, então e depois para pagar como é? Não, para pagar, paga todas as famílias, pagam por igual. Era assim. E, portanto, este era o processo de habitação evolutiva, que para eles isso foi imediatamente assumido e adquirido. O quê? Depois, quando for preciso, depois é o que a gente faz, não era? Coisas dessas assim. Pronto, era para lhes dizer isso, foi isto que se fez. Desculpem lá. Depois era a parte do equipamento social, que acabou, já foi, quando o SAL foi extinto, estava isto a começar a ser, já estava financiado e tudo, mas pronto, foi tudo anulado. Depois o despacho que extinguiu o SAL, conseguiu-se a declaração de utilidade pública, que hoje está tudo em tribunal, está entregue à Judiciária, e o Ministério Público em Lagos está a averiguar, que a Câmara não cumpriu. A Câmara de Lagos, quando fez o plano de urbanização da Meia Praia, não cumpriu a declaração de utilidade pública, que está ali, portanto, e de forma que isto foi entregue tudo, o Tribunal está a investigar, isto é a situação atual, depois podíamos lá ver isso, situação atual, e ali falar com aquelas pessoas, e olha, cá estão, isto eram os jovens de 20, 30 anos, de quando isto começou. E isto é a subversão que foi feita ao SAAL. 30 anos depois, quase 40, enfim, devo ter começado que eu preciso do projeto do Cisa Vieira para uma ilha do Porto, do SAAL. Sabem isto? Que foi inaugurado aqui há 2 anos, 3 anos, a nata intelectual do Porto está a comprar os apartamentos SAAL do projeto do CISA, que é isto. O que é a subversão de um programa que tinha aqueles objetivos magníficos,
portanto, da aquisição dos direitos, do valor dos direitos, é por isso que eu aqui agora voltava outra vez ao princípio e à sua exposição, que é a outra introdução, não é? do lado puramente humanista, digamos, pronto, que depois foi subvertida a este ponto. Pronto, era só isto. Agora, se quiserem as perguntas, estamos disponíveis. E desculpe lá ter inventado.